Família de Pilar do Sul, ao enfrentar problema de saúde com a filha de 2 meses, faz campanha de conscientização sobre doação de órgãos. Há 1 mês, o bebê espera por um coração. Heloísa nasceu com miocardiopatia hipertrófica, uma doença que aumenta os músculos do coração de forma que ele se comprime. A disfunção foi detectada aos 7 meses de gravidez. O bebê nasceu em São Paulo por precisar de UTI neonatal e a notícia da necessidade do transplante veio aos 2 meses de vida. A gente ficou muito abalado, ficou sem chão. Um pai, acho que nunca imagina escutar isso, né, do médico. Ainda mais sabendo que os médicos mesmo falam que é difícil. O coração precisa ser infantil, de uma criança de até 2 anos. O pai reclama da falta de informações sobre a doação de órgãos. Que o Brasil, infelizmente, não tem esse tipo de divulgação, que a parte de transplante de nenê, de crianças de 1 ano, 2 anos, ou até mesmo recém-nascido igual a Heloísa, é uma coisa que não é divulgada. Até mesmo a gente não tinha dimensão de tudo isso. Uma página foi criada em uma rede social para divulgar a causa. Em menos de 20 dias, o perfil já tem mais de 17 mil seguidores, que mandam mensagens de apoio diariamente. O INCOR, Instituto Referência no Estado, realizou este ano 7 transplantes de coração infantil. Atualmente, 12 crianças estão na fila de espera. De acordo com o Ministério Público, o número de doadores de órgãos no Brasil dobrou em relação ao ano passado. Porém, 47% das famílias que podiam doar o órgão de algum parente recusaram autorizar o procedimento. A maioria das vezes é por um desconhecimento do diagnóstico da morte encefálica. Existe uma impressão que vai haver alguma recuperação. Na verdade, a morte encefálica é uma coisa irreversível. Na maioria das vezes, a morte encefálica ocorre por traumatismo craniano, parada cardiorrespiratória, derrame, tumores, overdose e falta de glicose no sangue. O cardiologista lembra a importância do assunto ser discutido entre as famílias, já que não existe documento que comprove que a pessoa é doadora. O que tem que existir, na verdade, é uma conversa familiar. A gente acredita que essa é a melhor maneira, onde você consegue comentar com todos dentro da sua família que você quer que, se caso aconteça alguma coisa, que os órgãos sejam doados. Eu sei que não vou atingir com isso que a gente está mobilizando, entendeu? A Heloísa, é muito difícil, pouco espaço de tempo, mas só que para um futuro, que isso seja muito válido para quem passar pela situação que a gente está passando. Difícil. E para quem quiser ajudar a divulgar a campanha, acesse o Face Um Coração para a Heloísa. A quarta-feira deve ser de sol em toda a região, não há previsão de chuva. Sorocaba registra a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. Confira agora como ficam as temperaturas em outras cidades da nossa região. Em Piedade, as temperaturas variam entre 10 e 24 graus. Capela do Alto registra a mínima de 11 e máxima de 26. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 25 graus. Entrando no período eleitoral, o SBT vai fazer sabatinas com os candidatos à presidência da República. O primeiro foi hoje Eduardo Campos e a população pode participar com perguntas. Temos a felicidade e a oportunidade de sermos os primeiros a oferecer para o público dos veículos e para os eleitores do país uma abordagem direta, franca, com os candidatos a presidente da República. O eleitor já pode enviar perguntas e assistir a sabatina pelo site do SBT. E não é só isso. A partir de agosto, teremos debates entre os candidatos ao governo de São Paulo e à presidência da República. Eles vão acontecer aqui nos estúdios do SBT, sempre às 6 da tarde. E não madrugada dentro, quando o eleitor já está cansado e com sono. O debate entre os candidatos à presidência da República será em 1º de setembro. É uma grande oportunidade para o ouvinte, né, ter acesso às informações, a eleição está se aproximando, então acho que a força do rádio é à tarde. A força do rádio é à tarde. Então acho que isso
Isso é um ganho para o ouvinte. Minha impressão é de que essas janelas que o jornalismo abre para o eleitor, elas são muito interessantes porque hoje o programa eleitoral no Brasil, que precisa passar por uma reformulação muito grande, ele é mais propaganda do que informação. O público quer ouvir o que interessa, propostas. Um levantamento inédito revela que 84% dos brasileiros admitem ter criticado ou xingado algum político no último mês. No entanto, 7 entre 10 eleitores desaprovam políticos que falam mal dos colegas. Sobre a influência da Copa do Mundo nas eleições, 88% disseram que o resultado em campo não afeta a escolha nas urnas. Mais da metade do eleitorado pertence à classe C e é pela ótica desse brasileiro que o SBT vai cobrir a campanha e informar o país. É como se o protagonista da cobertura eleitoral não fosse apenas os candidatos à disputa presidencial. Fosse a Dona Maria, o seu João, fosse o estudante que é o primeiro universitário da família. A ideia disso é trazer o debate político e eleitoral para a vida, para o cotidiano, para o dia a dia do telespectador. O principal poder é do eleitor. Então, o eleitor bem informado, ele tem o maior poder de decisão. Então, quando você tem a informação na TV, no rádio, na internet e no jornal, não dá para ele não se informar bem. Ainda falando em eleições, a partir de hoje, os eleitores podem se habilitar para o chamado voto em trânsito. Quem estiver fora da cidade, que vota no primeiro ou no segundo turno das eleições, pode votar para presidente da República em outros locais. Os eleitores têm até o dia 21 de agosto para informar à Justiça a cidade a qual pretende votar. Detalhes pelo site. Anote aí: www.tse.jus.br. Durante o inverno, os carros também precisam de cuidados e uma manutenção especial, principalmente nas primeiras horas da manhã, quando muita gente vai sair com o carro e na hora de dar a partida, nada funciona. Leila chegou a perder um compromisso por conta de uma falha. O veículo, mesmo novo, não saiu da garagem. E nada do carro pegar, porque estava totalmente no álcool. Depois de prestar atenção no reservatório de gasolina, agora é assim. Ela liga e o carro corresponde. A gente tem que tomar cuidado e colocar uma gasolina para ajudar, porque o carro sozinho não faz milagre, deixa a gente na mão quando a gente mais precisa. O compartimento é pequeno, mas fundamental para a partida nos dias frios, explica este professor de mecânica. Chegou na estação de inverno, você tem que trocar aquela gasolina. Ali vai o quê? Meio litro, 1 litro de gasolina, só isso. Aí sim vai funcionar. Do contrário, não consegue funcionar também durante a partida fria. O especialista alerta: de nada adianta encher o tanquinho se o combustível não for consumido com certa frequência. Gasolina antiga não faz efeito. Ela vai perder as propriedades. Se você olhar, até a cor dela vai mudar, ela vai ficar escura. Cuidados preventivos dos motoristas que têm carros com sistema flex devem ser tomados constantemente para ter o rendimento esperado. A bateria é outro item que deve ser observado. A bateria tem que ter totalmente carregada, não pode estar com meia carga, porque qual é a função dela? É fornecer energia elétrica para o motor de partida. E o motor de partida é o que consome mais no veículo. O professor explica ainda que a neblina, comum nos dias mais frios, facilita a sujeira no vidro do carro. Nesta época, é muito importante ter o reservatório de água do limpador do para-brisa sempre completo. O para-brisa, na hora que você esguichar, as palhetas não vão grudar, aquele negócio todo, não vai riscar o vidro, né? Tem que estar sempre com água lá. E para rodar tranquilo em dias frios ou quentes, atenção à calibragem dos pneus, que muita gente deixa para lá. Isso aí. Participe dos nossos telejornais enviando sugestões de reportagens. O nosso site é tvsorocaba.com.br, tvsorocaba.com.br, e o nosso telefone é o 15 32 38 8804, eu vou repetir, 32 38 8804. Fique agora com o SBT Brasil. Amanhã cedinho, confiram Noticidade Manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.